ler Hebreus capítulo 4. Vou ler o versículo 2. Aos Hebreus, né? Capítulo 4, versículo 2. Você achou? Então vamos ler. Preste bem atenção na narrativa, né? Paulo está expressando algumas coisas importantes para a nossa vida espiritual, né? Ele vai dizer assim, ó: porque também a nós foram pregadas as boas novas, né? Como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Feche seus olhos. Pai, precisamos também, Pai, da Tua palavra, mas muito mais a fé para misturar com essa palavra, para ela poder gerar vida em nossas vidas, Pai. Por isso peço a Tua direção, que o Senhor possa vir com o poder do Espírito Santo e vivificar essa palavra nos corações dos Teus filhos, e que haja temor, que haja respeito, que haja ação correta diante da Tua presença, porque estamos caminhando para a eternidade e sabemos, Pai, que existe uma maneira para conduzir isso, e é através da fé. A fé é a base de toda a estrutura, mas temos que estar firmes nisso, Pai. Por isso, ajuda-nos essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço isso confiante, Pai, que Tu vais fazer isso em nossas vidas, Pai. Peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando Paulo fala sobre essa questão, ele está lembrando da condição de Israel quando saiu do Egito e foi caminhando pela jornada, mas no meio do caminho parece que aquilo não produziu, não se misturou com a palavra que ele disse: há uma terra que mana leite e mel, aonde eu vou dar a vocês, com a fé. E assim também é hoje, irmãos, se nós formos analisar a mesma coisa que aconteceu, que você lê como história hoje na Bíblia, e você olha no Velho Testamento, todos aqueles acontecimentos, está também hoje para o nosso lado espiritual, porque a terra que Deus prometeu para nós não é uma terra, mas sim é uma coisa muito maior que isso. Por isso que hoje não vai ter falha. Ele prometeu o Espírito Santo. Hoje não vai ter erro, porque o Espírito Santo faz parte daqueles que amam a Deus. Todos aqueles que amam a Deus, eles receberão isso. Então, isso são promessas que Deus deixou, e isso é importante você saber, porque isso são bênçãos da palavra de Deus para a nossa vida. Por isso que Paulo ele chega num ponto a dizer: porquanto não estava misturado com a fé. Olha só, misturado. O que adianta eu conhecer a palavra de Deus? O que adianta eu conhecer este livro aqui, ó, de ponta a ponta? Eu poder recitar versículo por versículo, eu saber aonde está qualquer coisa que você fale a mim, mas se não está misturado com fé, seria apenas um livro de história, onde você leria várias histórias, vários assuntos, ou você leria Apocalipse e talvez você não compreenderia nada, porque não está misturado com fé. E você vai dizer assim: irmão Arantes, mas se a gente estudar, se a gente ler, mas fé é revelação, irmão. Fé é uma coisa que não é nossa, pertence ao autor, que é Deus. Deus
Ele mesmo tomou isso. Por isso, irmão, que você deve compreender duas coisas. Uma, você tem uma fé natural, onde você conquista a sua vida, onde você luta por alguns ideais teus. Isso são fé naturais. Agora, o que nós estamos falando é uma fé que veio de Deus. E isso é uma fé que nenhum homem pode ter, senão Deus dando a ele. Então você não misture as coisas. É isso que eu quero que você entenda. Muitas pessoas batem no peito e dizem assim, ó, eu sou um homem de fé, ou eu sou uma mulher de fé. Eu não estou questionando a sua fé humana, mas quando vem de Deus é outro sentido. Porque a fé, ela abre um entendimento de você para não duvidar da palavra de Deus. E eu poderia dizer, olhe bem, eu poderia ler o primeiro versículo que está na Bíblia, em Gênesis, e perguntar para você, dizer assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Precisa de quê? Precisa de fé para você acreditar nisso. Porque você estava no princípio, você viu Deus criar, você Deus manifestar aquilo, mas pela palavra de Deus e pela certeza que você tem, que Deus colocou em seu coração, você crê que Deus fez isso. Como Deus criou Deus, os céus e a terra. Mas se você for à ciência, você vai escutar outra coisa. Você vai escutar que foi um Big Bang. Talvez você está mais ligado com a ciência e você vai acreditar mais na ciência. Mas sabia que é mais difícil você acreditar na ciência em relação a isso do que em relação à palavra de Deus? Porque se você estudar a história do Big Bang que a ciência fala, não tinha nada. Era tudo vazio. E de repente nasceu um pequeno átomo, tão pequenininho que você não consegue, teria que ter um... E de repente aquele átomo... E ali começa a formar a matéria e vai começando a sair um planeta para cá, outra coisa para lá, outra para cá. É isso que é o Big Bang. Seria mais difícil entender isso, né? Então isso contrasta com a ciência, isso. Por isso que eu não estou falando de uma fé humana, estou falando de uma fé de Deus. É a mesma coisa que você dizer assim, mas os animais não se... Eles vão se transformando, o homem não se transformou? Sim, Darwin fala sobre essas questões, mas não da maneira como ele vê. Precisaria muito a fé, da forma como ele traz na ciência, que vem o girininho, do gineirinho sai ali um largatinho, do largatinho sobe para uma árvore, e de uma árvore vira um macaco, e daqui a pouquinho daquele macaco vira um homem. Seria quase... Não dá para crer isso, né? Mas Deus criou o homem no sexto dia e soprou o fôlego de vida. Precisa de fé também. Você está entendendo? E a palavra de Deus, quando ela vem nas escrituras, que você começa a conhecer melhor, Deus vai fazer várias maneiras para mostrar para você que é verdade aquilo. Ele vai dar ênfase naquilo para você entender. Ele vai dizer assim, ó, que toda palavra do homem seja mentira. Ele já vai afirmar isso. Porque se algum homem vir falar contra isso, ele é um mentiroso. Ele já vai dar parâmetros para você saber o que Deus quer que você saiba. Ele quer dizer assim, ó, siga o que está escrito. E se você for para casa hoje, a gente podia terminar o culto hoje, eu só queria que você levasse uma informação. Tudo que Deus pede para você fazer, e tudo que Deus pede e tem em promessa para você, é para o benefício seu. Sabia disso? Se Deus diz assim, você começa a pensar muitas coisas. Eu podia parar
aqui e falar, ó, Deus fala essa coisa. Daí você diz, mas por que Deus fala isso? Daí você vai analisar, tem um benefício. Vou dar alguns exemplos mais simples, em tipo família. Quando um pai se reúne para orar na mesa e fala ali e ora, pede por Deus, pede proteção pelo seu filho que vai para o colégio, pede proteção pela sua esposa que vai ficar na sua casa, pede proteção que vai para o trabalho, porque precisa arrecadar, precisa receber, precisa trabalhar para trazer o pão para casa, pede essas coisas. Por que Deus deixa isso? Ele quer mostrar alguma coisa. E quando você mostra isso, irmão, você começa a entender que Deus quer que a família se una. E quando o pai de família se levanta para fazer isso, o filho olha e vê que o pai, ele está derramando bênção. E ele quer a bênção do pai. Isso está na palavra de Deus. E isso são coisas boas que Deus deixou. Para quê? Para a família ir bem, para a família ser abençoada, para a família ser transformada. E tem outras infinidades que eu acho que você pode estar agora pensando em sua mente, o quão Deus é bom. Se Deus diz assim, ó, não faça isso, porque Ele sabe que tem alguma coisa que vai te prejudicar. E está tudo escrito disso, irmão. Então, o que agora Paulo está dizendo? Aquelas pessoas que andaram no deserto, eles não misturaram a palavra de Deus com a fé. E é isso que acontece hoje, irmão. Não, talvez será que estamos misturando a palavra de Deus, que é verdadeira, com a fé? Porque quando misturamos a palavra de Deus com a fé, ela tem que produzir alguma coisa. E ela vai produzir o que a palavra determina, irmão. Você está compreendendo isso que estou falando? Escute bem aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Em Hebreus 11, 3. O apóstolo Paulo diz, pela fé entendemos. Olha o que Paulo está dizendo. É como se fosse assim, ó. Pela fé entendemos. Ou melhor, pela fé sabemos. Temos convicção. Olha só, ele não está usando, ele está usando pela fé. Pela fé entendemos. E então ele diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Paulo está apontando para onde? Para Gênesis. Porque ele tem certeza que isto foi a verdade. Daí você diz assim, mas Deus escreveu Gênesis, ignorante? Não. Os 5 primeiros livros que foram escritos, foi Moisés que escreveu. Mas Moisés escreveu por inspiração. Eu quero que você entenda, quando você lê os 5 livros primeiro, Deus não tira a natureza de Moisés. Quando Deus usar você, Ele não vai tirar a natureza de você. Se você é mais tranquilo, se você é mais calmo, se você é mais nervoso, Ele não vai tirar essa natureza. Por isso, quando você lê os livros que estão ali no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, João, você perceba uma coisa, é Deus inspirando, mas as narrativas são bem diferentes, né? Quer ver uma diferença? Pegue Mateus, e depois você vai logo para Lucas. Lucas é um doutor. Então tem assuntos que na parte de doutor, ele vai explicar muito mais claro do que outros assuntos que não são nisso. Ele explica sobre as gotas que saem no suor. Então, porque ele conhece esta área. É isso que eu quero que você entenda. Então, Deus não tira aquilo. Ele é o que você é. Mas Deus dá inspiração para você escrever. Será que Moisés estava vendo Deus criar os céus e a terra? Não. Veio uma inspiração e ele redige ali. Começa a colocar no livro, né? Por isso que Paulo está colocando isso, né? Pela fé entendemos. Então ele diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se vê
não foram feitas das coisas que são aparentes. Você está vendo esse púlpito? Você sabe que esse púlpito é feito de pedra, né? Você está vendo. Agora, Deus teve fé em sua palavra. Você tem fé em Deus? Deus falou assim, ó: manifeste o mundo, haja luz. Você estava vendo? Tinha alguma coisa aparente? Não. A palavra foi falada. Agora, o tempo que levou, não importa. Está aqui. Está nesse momento. Porque Deus, Ele não está limitado no tempo, irmão. É uma coisa que tem vezes para nós é difícil entender, porque para você entender mais isso, é mais simples dizer assim, ó: eternidade não é tempo. Quando a gente fala assim, ó, vamos para a eternidade, daí você vai querer calcular a eternidade. Você não tem como calcular a eternidade, sabe por quê? Você pode pegar 10.000 anos da eternidade e tirá-la, ainda é eternidade, não muda. Agora, quando é tempo, é outra coisa. Quando Deus entrou no tempo e começou a se manifestar, o Logos, né? Você sabe aquela condição, assim vai tendo tempo. E nós somos criatura do tempo. Por isso, muitas coisas não entendemos. Para Deus, Ele pode estar agora no passado, no presente e no futuro. Nós não. Estamos sempre no presente. Por isso, irmão, que precisamos de um Deus presente. Eu não preciso de um Deus que no passado. Eu preciso de um Deus presente. E saiba você que esse Deus está presente. Olha aqui, ele vai colocar outros pontos dentro da Escritura. Ele usa Tito 1:9. Lemos: retendo a palavra fiel, conforme lhe foi ensinado, para que possa, pela sã doutrina, ele vai dizer assim, ó, pela sã doutrina, tanto exortar como convencer os contradizentes, irmão. Primeiro ponto que eu quero firmar para você e guardar no coração é: nós não discutimos a palavra. A palavra é uma questão de fé. Então não perca tempo em discutir. Nunca vai funcionar. Acho que a gente aprendeu isso com grandes provas do nosso ministério e muitas outras vezes, né? Não tenho que questionar nenhum ministério. Não vou questionar nenhum ministério. Cada ministério vai dar conta do seu ministério. Mas como nós éramos jovens, eu acho, naquele período, questionávamos. Não precisamos fazer isso. Devemos orar, pedir. Esse é o padrão de Deus que nos ensinou. Mas, quando é jovem, né, vocês sabem, né, eu podia usar exemplos disso, né? A gente, quando é jovem, faz coisas que não gostaria de fazer quando já estava mais com idade, né? Eu acho que cada um já fez alguma coisa que, quando era jovem, que não gostaria de ter feito e hoje você não faz, né? Pode ser no natural, eu não estou falando só do espiritual, como pode ser uma coisa espiritual. Então, quando ele vai usar a outra expressão aqui, ele vai dizer, ó, então, a palavra de Deus é fiel, pois o que ele prometeu fazer, será feito. Ele está usando que a palavra de Deus é fiel, e o que ele prometeu fazer, será feito. E o que Deus prometeu fazer, ele fará. Ele não deixará que outros façam isso. Aqui é uma coisa importante você saber, irmão. Eu poderia chegar lá no céu e dizer assim: Senhor, você não sofreu como eu sofri. Eu passei prova, passei dificuldade, passei isso. Você podia até falar você. Mas você não vai poder fazer isso. Porque Deus estava em Cristo e passou muito mais prova que você. Sabia? Deus passou. O que você sente, Deus passou. Então você não vai conseguir questionar Deus de maneira nenhuma e nem julgar a ação dele, porque ele mesmo cumpriu isso.
Aí que está o ponto. Por isso que nós temos a liberdade de entrar na presença de Deus através do sacrifício de Cristo, porque Deus derramou o seu sangue. Aí que está. Você não se confunda com isso. Ah, Deus mandou o filho. Não, 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 não. Ali estava o tabernáculo de Deus e Deus derramou o seu sangue. Por você e por mim. Continuando. Ele não deixará que outro faça isso por ele. Deus nunca faz uma promessa e depois espera que outros cumprem sua promessa. Ele mesmo faz isso. Pelo fato de que ele mesmo faz isso, mostra que ele é fiel à sua palavra. Portanto, como disse o apóstolo Paulo em Hebreus 12, 2, devemos estar olhando, agora preste bem atenção, olha isso aqui, olhando para Jesus. Ele não está dizendo assim, olhe para a denominação. Não, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você entende isso? Isso é escritura. Por que ele é autor? Por que Jesus Cristo é autor? Temos que entender isso. Todos nós estávamos destituídos, todos nós estávamos perdidos, e ele pagou o preço. Ele é o autor daquilo e nos produziu, e agora ele produz isso em nossa vida, precisando mostrar para você o que ele fez. E agora você consegue ver que ele é o autor e consumador da sua fé. Estou perdido, não tenho salvação. Olho para o sacrifício de Cristo Jesus e Ele abre a porta. Você está interessado nisso? Olha aqui. Vamos entrar num assunto interessante, irmão, que eu queria colocar. Então, quando você se depara isso, você vai se deparar com Tessalonicenses, né? A gente já tem batido bastante isso, mas eu gosto de repetir isso, e Paulo também fala, é bom a gente repetir para a gente não esquecer, né? Você sabe que Deus desceu em uma só, e ele, primeiro, alarido, voz de quê? De arcanjo, trombeta, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, em uma só descida. Daí você que já está acostumado com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, você diz assim, não, Deus desceu, irmão Arantes. A mensagem está aí, o profeta trouxe a mensagem, isso é o alarido, eu creio nisso, sim. E os dois? Você crê? E as duas coisas? Onde que elas estão? Porque Deus vai ter que subir e depois trazer a voz de arcanjo? Ele vai ter que subir e depois vai trazer a trombeta de Deus? Não. Está aqui. Está aqui, irmão. Mas onde está o arrebatamento? Ou aonde está a ressurreição? Você já se perguntou? Está na palavra. Você não precisa correr atrás disso. Isso está aqui. Eu quero que você, não sei se você vai entender o que eu estou falando. Está aqui. Tudo que Deus diz tem que acontecer. Mas você tem que pegar a palavra de Deus e misturar com a fé. E isso vai produzir aquilo que Deus disse. Então tem alguma coisa em nós que não está produzindo isso. Por isso que o irmão Branda vai dizer assim, ó, quando o último entrar, o arrebatamento se cumpre. Você já pensou, será que é você que não está querendo deixar entrar o arrebatamento? Você já pensou sobre isso?
E outra coisa que eu vou falar, irmão, talvez isso vai doer um pouco, mas isso vai ajudar. Primeiro eu vou ler essa parte aqui. Agora, voltando ao nosso tempo, ouvimos o apóstolo Paulo nos alertar que muitos ouviram a mensagem da palavra, mas alguns não tendo fé ou a capacidade de ver esta palavra como uma obra consumada de Deus. Você está entendendo o que eu quero falar? Por isso que eu falo de alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, que isso é uma obra consumada. Você tem que aprender a botar na cabeça que isso é uma obra consumada. Ah, irmão. Se você vê, não é fé. Aí que está o problema. Como é que os heróis da fé fizeram? Deus chama Abraão, Deus chama Moisés, Deus chama Noé. Senhor, eu preciso ver. Nunca foi isso. E nunca será. Deus não faz você, eu preciso ver, daí eu vou mudar. Mentira. Nós precisamos de fé, convicto na palavra de Deus, para saber que isso vai ser cumprido. Está aqui no nosso meio. E ele vai dizer assim, olha só o que ele vai dizer: mas alguns, não tendo fé ou capacidade de ver a palavra como uma obra consumada de Deus, eles ficaram aquém e não esperam a materialização. Eles ficam assim, não, mas isso não vai acontecer. Já está falando há muito tempo, já estou há muito tempo na mensagem, já tenho 30, 40 anos, isso não vai acontecer. Você vai ver o arrebatamento? Não vai ver. Porque precisa ter uma fé aqui, para você ver. Olha aqui, ele vai dizer assim, que é a interpretação dessa palavra. E assim eles sentem-se vão ou com falta. Porque se eles não têm fé para misturar na palavra, o que vai acontecer? Para eles vão sentir falta, porque eles não sabem disso, irmão. O que eu vou falar agora, irmão, eu tenho mensagem, tá? Eu até tinha lido, acho que se não estou enganado, eu tinha lido em quarta-feira, na outra semana. Mas quero colocar isso com clareza para você entender. Alarido. Todos que ouvem o alarido, você ouviu o alarido, que é uma mensagem. E a mensagem do alarido diz assim, sai dela, povo meu, para não ser julgado, condenado com eles. Está falando do quem? Para quem que ele está falando? Vamos botar aqui. Ele está falando para a igreja. Sabia? Por isso que quando você vê o irmão Brana falar tão duramente para as igrejas, você não questione isso. Ele fala assim, ele não fala assim, nomes blasfêmios. Não fala isso? Ou eu estou enganado que eu... Não, é verdade, você sabe, né? Nomes blasfêmios. Eu poderia botar aqui. Vamos botar aí, Batista. Nome blasfêmio. Por quê? Uma igreja, um sistema do homem que produz só Batista. Eu posso botar Assembleia de Deus, um nome bonito, né? Estamos na Assembleia de Deus, perfeito. Mas como igreja, é um sistema controlado pelos homens, só cria assembleiano. Você está sabendo o que eu estou falando, né? Eu não estou brincando com isso. Seria louco eu brincar com isso, né? Mas só cria isso. Batista só cria isso, pentecostais só cria isso. Não cria filho de Deus. Por isso que você presta atenção nisso aqui, É esse alarido que vai criar
filho de Deus. Agora, nesse alarido, cria dois tipos de pessoas. Vou explicar isso para você. Eu estou na mensagem, escutei a mensagem do alarido, que é a mensagem que Deus trouxe através do profeta, e ele produz. Produz aqui, vou botar aqui, ó. Um com justificação e o outro com santificação. Esses dois tipos aqui, o alarido produz. Produz. Mas existe o outro que tem justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Você começou a entender isso? Irmão Brana fala assim, ó: não me leve por mal. Se você quer ler a mensagem, procura isso. Está ali. Ele fala assim, ó: todas essas igrejas com nomes blasfêmicos que eu escrevi aqui e outras igrejas que estão aí, o que ela produz? Só do tipo deles, só da semente deles. E o irmão Brana fala assim: eu vou provar para vocês que isso é a marca da besta. É duro? Quantas pessoas que você conhece de várias igrejas aí? Ele vai dizer assim, ó: eu vou provar para vocês que isso é a marca da besta, porque não está escutando o alarido que veio de Deus, está escutando um sistema. Não é triste para nós? Pensa nisso. Não é triste para nós? É triste. Por isso que vocês e eu somos responsáveis por isso, de tomar decisões corretas, sermos realmente testemunhas de Deus para salvar outras pessoas. Não ser uma pessoa que não é uma testemunha, mas você ser uma testemunha de Deus. Porque quando você é uma testemunha de Deus, o Espírito Santo está na sua vida. E aí vai produzir vida. Agora, quando eu não sou uma testemunha de Deus, eu vou produzir o quê? Morte. Olha, irmão. Isso aqui é a pura palavra de Deus. Se você não precisa discutir comigo. Você pode olhar nas escrituras, na mensagem. Pode você perceber isso. Como você vai perceber isso? Apocalipse 3, né? Se lembra? Jogaram Jesus para fora. Então, se joga Jesus para fora, já pensaram se eu jogar Jesus para fora? Eu sou a pior pessoa do mundo, irmão. Eu vou ser a pior pessoa. Eu vou fazer coisas que vocês duvidarão. Eu vou fazer coisas tão erradas que vocês vão ficar assustados. Você entendeu? Porque eu preciso do Espírito Santo para me resguardar e me proteger. E eu tenho certeza, se você também saiu o Espírito Santo da sua vida, você vai fazer coisas que você vai se duvidar de você mesmo. É assim que acontece. Por isso que eu estou falando uma coisa para você. Esse grupo aqui, ó, que tem justificação e santificação, que escutou o alarido, irmão Branda diz assim, ó: eles não têm o Espírito Santo, então eles vão para a grande tribulação. Mas eles já são da mensagem que escutou o alarido. Por isso, irmão, isso é a maior preocupação de um pastor, é ver as pessoas nascer de novo. Porque a partir da hora que eu vejo que aquela pessoa nasceu de novo, eu não tenho mais preocupação com ela, não num sentido de preocupação, claro que vou ter, mas eu estou dizendo assim, não tenho mais preocupação porque ela nasceu de novo e ela pode ver o reino de Deus e agora ela está prosseguindo para a jornada dela. E aqui é aquele outro grupo que escuta o alarido e realmente tem o Espírito Santo e não vai para a condenação, e ele faz parte da noiva de Cristo. Ficou duro? Não, né? Você entendeu o que eu quero dizer, né? A gente não dá mais para pregar macio isso. Não dá mais, irmão. Esse é um tempo
que as pessoas têm que se acordar com a palavra de Deus. Não por causa de um homem, não, mas pelo poder da palavra de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Escute bem aqui. Olha o que Paulo vai usar isso aqui, ó. Eu repreendo e castigo. Isso está, olha só, isso é escritura. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Olha só. Você gravou. Você sabe o que é arrepender? Escute a palavra que ele vai usar aqui, que vai ser muito boa. Olha só. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-se. Seja zeloso da igreja nesta era, à luz do arrebatamento vindouro diante do Deus Todo-Poderoso. É um zelo pela palavra, porque a palavra, arrepende-te, arrependa-te. E o que significa? Mude de ideia. Está vendo o que é arrepender? Mudar de ideia. E aí está o problema. Se eu não mudo de ideia, eu vou ser sempre o antes. Com as minhas ideias, com meus pensamentos, fazendo a mesma coisa, não funcionando. A palavra não vai funcionar na sua vida, não vai funcionar na vida dos outros, não vai te ajudar e você vai reclamar da palavra. Então, eu tenho que mudar a minha ideia. Daí o irmão Bruno vai dizer, você tem que ter a mente de Cristo. Olha aqui. Agora, arrependimento significa mudar de ideia. Procure você mesmo, vê, arrependa-se. A mensagem da era é mude de ideia. A mensagem da era, mude de ideia. Porque é pela mente que seremos renovados. Irmão, não é por outra coisa não. É pela mente que você vai ser renovado. Você vai ser transformado. Você vai ser mudado. Você tem que passar pela mente. Quem faz psicologia, existem vários homens, né, do passado, existem homens que falaram sobre isso, os pais dessa área, que eles também, muitos não entenderam, mas eles lutavam firmemente pela palavra de Deus, mostrando uma clareza sobre isso. Por quê, irmão? Tudo começa no ventre da mente. Se você quer ser uma melhor pessoa, você tem que produzir aqui. Se você não produzir aqui, vai ficar lá fora e você nunca vai mudar. Por isso que Deus fala assim, ó, na palavra há poder. A minha palavra é espírito e verdade. Olha só. Ele está dizendo que a palavra de Deus é espírito e é verdade. Ela entra onde? No campo da mente, para batalhar contra outras coisas erradas da sua mente, irmão. Ele vai continuar aqui dizendo assim, olhe bem. Significa, mude de ideia, procure você mesmo. Vê, arrependa-se. A mensagem da era, mude de ideia, porque é pela mente que seremos renovados, transfigurados. Isto é Romanos 12, já lemos isso. Ele fala do nosso culto racional, né? Portanto, se você não tem esta mensagem, olha só o que ele vai dizer agora aqui, ó. Se você não tem essa mensagem, você nunca fará parte do arrebatamento. Quanto é que você daria por isso? Você está entendendo? Ele te elegeu, Ele te escolheu. Você sentou nesse banco para ouvir isso. Olha aqui. Você nunca fará parte do arrebatamento, porque nada fora desta mensagem virá à luz. Nada fora dessa mensagem virá à luz. Você se lembra da era de Laodiceia, aquela lua, ela é toda escura, então ela não tem luz.
Então ela está cega, ela anda do jeito dela, da vontade dela, aquela igreja produz isso. Você sabe que é a igreja católica, né? Que está ali forjada naquela condição. E todas as suas filhas vão voltar a reverenciar a igreja católica. Você sabe disso, né? Tanto que já está... Eu, há pouco tempo, escutei assim, ó. Existe um grupo dentro da igreja católica que está unindo todos os jovens de várias igrejas, irmão, para contemplar e começar a ter um avivamento entre eles. Eu fiquei assim, o que é isso? Está mais avançado do que eu pensava. Você acha que essa unificação da igreja católica com a igreja protestante será coisa boa? Não vai ser. E outra coisa que você deve pensar, a igreja católica e as igrejas protestantes vão criar a imagem da besta. Vai criar a imagem da besta, porque vai dar poderio a ela. Mas quem executa as regras e a lei é governo. Então precisa de algum país muito poderoso para ditar essas regras. Você está sabendo o que está acontecendo agora com os Estados Unidos? Essas briguinhas do Brasil aqui com o nosso ministro lá, aquelas coisas que lá para cada pouquinho os Estados Unidos já começou a batalha. Estou logo para ver que vai criar uma lei que vai determinar a posição, porque eles vão dizer assim, ó, precisa de uma lei que mande no mundo todo. Ah, um diz uma coisa, outro diz outra. Não é desse jeito. Olha aqui. Vamos um pouquinho para frente. Ele vai dizer assim, ó. Agora, você vê por que eu prego isto? Lembre-se, a mente é um útero. Portanto, se você recebe uma palavra errada, receberá uma semente errada. E, portanto, uma vida errada. Mas se você repetir o registro que Deus deu ao seu filho, você receberá a mesma vida que ele deu ao seu filho. E não é o que alguém aqui interpreta e diz a você. Daí ele vai explicar, não é alguém aí que pega aqui, vou interpretar isso aqui para você. Não é isso, não é isso, não pode ser assim. Olha aqui. O que a palavra diz, há uma mensagem para esta era. O que a palavra diz, há uma mensagem para essa era. E essa mensagem é: arrependa-te, mude de ideia. Vê? Daí ele vai dizer assim, ó, sua mente tem tudo a ver com isto, porque você tem que aceitar isso. Se você não quer aceitar, não tem problema. Vai viver a sua vida, vai viver como você quer. É isso que eu falei lá em Itajaí, irmão. Eu vou explicar para você, vou entender, para você entender. A gente fala sobre o Espírito Santo, não fala? Cada um deve buscar, né? Isso aí faz parte de você. Não é que faz parte do pastor, não. Para pregar. Não, cada um tem que lutar. Eu tenho que lutar com esse Espírito Santo na minha vida. Você tem que buscar também. E todos nós temos que buscar esse Espírito Santo. Agora, pensa numa coisa. Vamos tirar uma ideia. Se não precisa do Espírito Santo para ir para o céu, e você acha que não precisa, tudo bem. Agora, se eu digo que precisa, e está na Escritura que a gente vai, às vezes vamos lendo ali, e precisa, então tem duas coisas aqui. Se eu partir, e se aquela pessoa partir, e chegar lá naquele dia e dizer, não precisa do Espírito Santo, eu perdi alguma coisa? Não perdi nada, de maneira nenhuma. Agora, se for ao contrário, se precisar para entrar no reino do céu o Espírito Santo, como é que você fica? Eu perdi alguma coisa? Eu não perdi, eu falei para você que precisa do Espírito Santo, e eu preciso do Espírito Santo, e você está sem o Espírito Santo, o que é que acontece? Temos que ser lógico nisso, irmão. Porque nós precisamos do Espírito Santo. E outra coisa que eu vou explicar para a igreja, que também falei em Itajaí sobre essa questão, e quero falar aqui, irmão. Olhe bem. Você acha que o lugar de adoração é isso aqui? Bonito, né? Bonito, né? Bonito. Uma boa estrutura. Muito boa. Graças a Deus, bonito, né?
Esse é o lugar de adoração que você acha? Não é. Escute bem. Quando Jesus Cristo estava aqui, que ele foi naquela mulher do poço, ali está o segredo todo. Todo o segredo está ali formado, muito claro, muito certo e muito perfeito. Aquela mulher é uma pecadora, cheio de erros, cheio de falha, e cada um daqui pode contestar que é verdade. Mas a agenda de Cristo era passar naquele local ali e encontrar com aquela mulher, porque ela é uma eleita. Por isso que Deus escolhe os seus filhos e Ele vai em qualquer lugar buscar o eleito, não importa o que for. Ele pode ser um mendigo lá abaixo do asfalto ali, nas marquises ali, Ele vai lá e vai trazer ele. Agora preste bem atenção no que aconteceu ali. Olha a conversação, irmão. Jesus fala para ela assim, ó, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria água da vida e nunca mais precisaria vir nesse poço beber água, porque você saltaria para a vida eterna. Ele está dando uma informação clara, irmão. Daí ela chega assim, mas para mim, dizem que é para adorar em Israel ou adorar nesse monte aqui. Daí Jesus vai dar outra explicação para ela, mas ele vai firmar um pensamento muito claro, que é esse pensamento que você hoje deve ter, com maior clareza da sua vida. Ele vai colocar aquele pensamento que Jesus diz assim, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então não existe mais lugar. Você vem aqui, porque esse é um local onde que nós se reunimos para falar a palavra, mas desse local não é o que você está fazendo adoração. Você tem que subir a esse nível. Você entendeu? Você não pode ficar aqui no banco. Você pode bater palma, você pode louvar, você pode bater o pé, você pode pular, mas você tem que entrar em um lugar que é o verdadeiro adorador, adora em espírito e verdade. Jesus já estava dizendo isso há tempo para eles. E isso é para nós hoje. Você vem aqui, senta aqui, mas você tem que ir em lugares, subir a lugares celestial. Porque se você não subir a lugares celestial, como é que vai ficar, irmão? Você acha que, olha só, eu estou aqui, ó, no lamaçal desse pecado, desse mundo, andando aqui, estou na lama. O Espírito Santo vem e te tira dessa lama e te coloca aqui, ó. Aqui, ó. E ele está falando assim, seja um verdadeiro adorador. Não quero. Está vendo? Seja um verdadeiro adorador. Não quero. Quem somos nós daí? É isso que é o Espírito Santo que mantém uma mulher. É o Espírito Santo que mantém um homem a não pecar. Você sabia disso? Você quer fazer um teste? Faz um teste você. Diga assim, não, eu quero ver, eu não peco, eu sou um homem, não peco, não faço nada. E esquece o Espírito Santo para ver. Você vai ser a pior pessoa que tem, enganadora, mentirosa, fazer um monte de erro. Sim, eu tenho certeza disso, irmão. Porque para mim não pecar, eu preciso do Espírito Santo me segurando. Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. Eles vão conseguir sair desse lamaçal que é esse mundo e subir, elevar através da fé, do poder da fé. O que está acontecendo, igreja? Temos feito isso? Temos feito o dever de casa? Escute aqui. Tem vezes que a nossa mente está cheia de pensamentos, irmão.
Uns pensam assim, vou ser melhor de vida. Outros pensam assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Outros pensam assim, eu preciso de um sapato novo. Outros pensam assim, eu preciso de um vestido novo. Outros pensam outra coisa, outro pensa isso, outro pensa aquilo, outro pensa aquilo. Não tem nada mal em você pensar isso. Mas você já subiu a esse nível de adorador? É isso importante, irmão. É subir. Alguém está te segurando? Pense nisso, irmão. Alguém está te segurando? Eu quero falar uma coisa assim, que talvez interessante, né? Hoje eu tive no aniversário da nossa irmã Valda, e gostei de uma coisa que ela tem, irmão. Quero que falar isso para você entender. Nós somos cristãos. Então quer dizer que nós temos luz, né? Luz. É isso que eu entendo. Um cristão tem luz. Você sabe que ela é professora, né? Ela foi professora, né? E o interessante é que veio muitas professoras na época que ela lecionava. E eu achei isso interessantíssimo da parte dela. Até veio não é uma moça, já é uma senhora, que foi aluna dela, né? Porque ela tem 80 anos, né? E acho que aquela devia ter o quê? Uns 50, 60 anos, né? Devia ter isso mais ou menos. Que era aluna dela. Ela quis falar alguma coisa, né? Falou sobre. Você entende o que eu quero dizer? Tem vezes que você está andando nessa jornada de vida. Faça amigos. Seja luz. Se expresse. Traga as pessoas para perto de você. Seja bom. Seja abençoador. Mostre Cristo. Daí chegou uma parente dela. E ela falou assim, você é o pastor da irmã Valda? Ela tem um grande testemunho. Isso me encheu meu coração, né? Eu assim, não por ser pastor dela, mas pelo testemunho que ela tinha. Outra pessoa chegou, ela tem um grande testemunho. Isso me deu alegria. Daí os filhos vão lá, cantam uma música, une a família para cantar para ela uma música. Já pensou isso? Isso é testemunho, irmão, da vida dela. É vida. E assim, Cristo era assim também. Você pode pegar Cristo que era assim. Ele não se importava. Vou lá no fariseu, não me importo, vou lá, me convidou, eu vou. Participo, eu não vou participar das coisas que ele vai fazer errado. Participo daquele momento, vou ali, converso com ele e vou. Você entende? Isso é sabedoria, amadurecimento. E isso, olhei assim, a família se reuniu em favor e abriu um louvor de cântico à matriarca Valda. E eu tinha que dizer assim, Deus te abençoe mesmo. Isso é conquista, sabia? Por isso que eu falo para você, mas eu não quero elogiar a questão da irmã Valda, eu quero mostrar para vocês que existe o Espírito. Dê liberdade ao Espírito Santo para você ver. Dê liberdade ao Espírito Santo para você ver o que vai acontecer. Quando você estiver no seu serviço, as pessoas vão dizer assim, você é diferente. Você é diferente. Eu sinto alguma coisa em você. Você vai perceber pessoas dizendo isso para você diretamente. Não sei, tem alguma coisa aí que toca você. Eu não sei o que é. Vão dizer isso para você. Por quê? Senão Jesus ia dizer assim, a igreja é a luz do mundo. E se é luz, como Jesus está dizendo, e ele não está mentindo, ela tem que refletir luz. E em qualquer lugar que você vai, aonde está escuro e reflete luz, você vê as coisas ao redor, não vê?
Não importa o quanto você seja. Eu sou uma 15 vela, o outro é 60 vela, o outro é 100, o outro é 1000 vela. Não importa. O importante é que você seja luz. É isso que eu quero que você entenda. É importantíssimo disso, irmão. E o que você vai fazer? Você vai produzir isso. Não produza outra coisa, irmão. As pessoas estão te vendo. As pessoas estão olhando você. E as pessoas podem chegar a dizer assim: não, eu não quero ser um cristão daquele jeito. Um dia isso se deparar com a tua vida. Não faça isso da sua vida. Nunca faça isso da sua vida. Isso é a maior tristeza que nós podemos ter. É ser um mau testemunho aonde você for. Lute para ser um bom testemunho. Perca! Mas seja um bom testemunho na sua vida. Olha o que ele vai dizer. A mensagem dessa era é arrependimento. Mude a ideia. Alinhe-se com a palavra de Deus. Vê? Não apenas suas ações. Nós tivemos bons atores por gerações. Nós tivemos homens doces, amorosos por gerações. Mas essa era onde o homem deixou a palavra. E consequentemente ele deixa Deus. E agora eles recusam a aceitar a palavra que o profeta trouxe. Você entendeu? Olha só, quer dizer, existiram grandes homens, irmão. A gente pode ser grandes homens de Deus que trouxe muita gente para a palavra de Deus, que trouxe, abençoou. Isso são eras. Mas hoje, o que estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com isso, né? Vamos escutar nosso irmão Ney e depois eu quero fazer uma oração.
santificar, como o irmão Brandon fala sobre isso. Se santifica. Sabe o que é santificar? É você fazer pelaquela pessoa que você ama. Senhor, eu me santifico para o nosso Senhor. Sabia que Daniel, quando sabia há 2 anos, Deus tinha determinado que o povo tinha que reconhecer isso. Daniel sabe que ele pega a sua roupa, joga cinza, pó, dobra o seu joelho e clama: eu me santifico, Senhor. Eu me santifico pela minha família, eu me santifico pela minha igreja, eu me santifico. Ele não espera ninguém. Muitas vezes a gente está sentado no banco esperando algum movimento, alguma coisa, mas Deus está dizendo assim: ó, é você, é nós. Nós temos que tomar posições que Deus se agrada de nós. Então, quando você se santifica pelo seu lar, Deus está responsável por você. E pode ter certeza do que eu vou falar para você: o seu lar será uma bênção. Porque isso produz isso. Deus quer que você mostre fé na condição. E isso é importante nós termos. Nós perdemos muitas batalhas em relação aos nossos filhos. Você sabe? Todos que são mais antigos sabem disso. Nós não podemos mais perder as batalhas. Não podemos deixar as coisas caírem. Depende de nós. Você sabe, não depende do meu filho, não depende do seu filho, não depende de nós. Nós somos o fronte da batalha. Nós somos responsáveis por isso. Não jogue a culpa dos outros. Fechamos os nossos olhos. Você quer ficar de pé? Pode ficar. Pai, miserável homem que sou, Senhor, preciso de Ti em todos os momentos da minha vida. Sou incapaz de qualquer coisa, Pai,